23 de dezembro de 1814, e a desvanecente luz de inverno lançou longas sombras pela sala de estar da casa Ashworth, enquanto Elela Nena observava a costureira fazer as alterações finais ao vestido azul pálido que pendia sobre a forma de madeira perto da janela. O vestido era bonito o suficiente, ela supôs, embora importasse pouco o que ela vestisse para o baile da véspera de Natal na mansão Thornhill, amanhã à noite. Aos 27, Elela Nena Ashworth há muito havia aceitado seu papel em tais reuniões, não como participante na dança brilhante do cortejo, mas como uma observadora silenciosa, estacionada entre as viúvas e chaperones, que forravam as paredes como papel de parede desbotado. Seus dedos traçaram o cabo de prata de sua bengala de carvalho, o último presente que seu pai lhe dera antes que a febre o levasse 3 anos passados, e ela sentiu a dor familiar que acompanhava cada pensamento dele. A doença de infância que a havia deixado com uma mancar pronunciada também a havia deixado com algo muito mais prejudicial aos olhos da sociedade. Uma imperfeição que a tornava invisível para todo cavalheiro elegível que entrava em um salão de baile. A porta abriu-se e Harriet entrou, toda cachos dourados e bochechas rosa rosado, seus 19 anos de beleza imaculada enchendo o quarto, como a luz do sol rompendo as nuvens. "Oh, Elela Nena, você ouviu?" Ela exclamou, apertando as mãos. "Lord Thomas Gravell confirmou sua presença amanhã à noite, e Mamar diz que ele tem perguntado por mim especificamente." Elela Nena sorriu para sua irmã mais nova, calor genuíno misturando-se com o familiar anseio agridoce que a presença de Harriet sempre agitava dentro dela. "Isso é uma notícia maravilhosa," ela disse suavemente. "Você deve usar a seda branca com o bordado de azevinho. Ele realça a cor dos seus olhos." Harriet girou diante do espelho, já se imaginando nos braços de Lord Graville, enquanto Elela Nena voltou seu olhar para a janela onde os primeiros flocos de neve do inverno haviam começado a cair. O mundo lá fora estava se transformando em algo mágico, coberto por promessa branca. E ainda Elela Nena sentia apenas o frio escorrendo pelo vidro. Ela se levantou cuidadosamente, sua bengala suportando seu peso, enquanto ela seguia em direção à porta, pretendendo se retirar para o santuário tranquilo de seu quarto. Ela quase havia alcançado o corredor quando vozes flutuaram do salão adjacente, onde sua mãe estava recebendo visitantes da tarde. "Pobre Elela Nena", Lady Beatrix Sinclair estava dizendo, sua voz carregando aquele tom particular de falsa simpatia que as damas da sociedade aperfeiçoavam como uma forma de arte. "É realmente bastante trágico como ela manca, não é? Quase se pergunta por que se a Sra. Ashworth se preocupa em trazê-la a esses eventos. Ela nunca dançará, nunca se casará. Ela está simplesmente ocupando um espaço que poderia ser ocupado por alguém que importa." Elela Nena congelou, sua mão apertando sua bengala, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. A neve continuou a cair lá fora, gentil e indiferente, enquanto as palavras se esculpiam em seu coração como letras gravadas no gelo. "Agora, por favor, reserve um momento e assine nosso canal e comente de onde você está assistindo e que horas são. É sempre fascinante ver onde essas histórias chegam em todo o mundo. Obrigado." A sala de jantar parecia mais fria que o usual naquela noite. Ou talvez Elela Nena simplesmente não conseguisse se livrar do frio que se instalara em seus ossos, desde que as palavras de Lady Beatrix haviam encontrado seu alvo. Ela sentou-se em seu lugar habitual à mesa, seu livro de poesia enfiado ao lado de seu prato como um talismã contra a conversa que rodopiava ao seu redor. E ela se concentrou em mover comida do prato para a boca com precisão mecânica, enquanto sua mãe e irmã discutiam o baile de amanhã com antecipação ofegante. "Você deve usar minhas pérolas, Harriet", a Sra. Caroline Ashworth estava dizendo, seus olhos brilhantes com o tipo de esperança que há muito havia abandonado sua filha mais velha.
Elas pegarão a luz da vela lindamente, e Lord Gravell não conseguirá desviar o olhar. Elelanena observou as mãos de sua mãe flutuarem como pássaros ansiosos, enquanto ela descrevia a lista de convidados, a orquestra que havia sido contratada, a tonalidade particular de ponche que Lady Ravenscraftoft havia, segundo relatos, encomendado de Londres. Os Ravenscrofts possuíam a mansão Thornhill, é claro, embora a velha duquesa houvesse falecido 2 anos antes, e a propriedade permanecera quieta desde que seu filho, o duque, partira para o continente em alguma busca acadêmica que a sociedade achava tanto excêntrica quanto vagamente escandalosa. Mas ele retornou, sua mãe continuou, abaixando a voz, como se estivesse compartilhando um segredo de tremenda importância. O Duque de Somerton em pessoa estará presente amanhã à noite após 5 anos no exterior, e cada mãe no condado está posicionando sua filha de acordo. Helena sentiu algo se agitar sob sua resignação a essa notícia, embora ela não pudesse ter dito se era curiosidade ou meramente o interesse reflexivo que se tem em qualquer perturbação aos padrões estabelecidos. Ela pensou brevemente em fingir doença, em alegar uma dor de cabeça ou um resfriado que a desculparia de comparecer, e a tentação era tão forte que ela podia prová-la como um remédio amargo em sua língua. Mas então ela olhou para Harriet, radiante com excitação nervosa, e ela se lembrou que sua irmã precisaria de alguém para cuidar dela. Alguém para garantir que as atenções de Lord Gravell permanecessem honrosas. Alguém para fornecer a presença constante que a ansiedade esvoaçante de sua mãe não podia suprir. Eu usarei o veludo verde, Elelanena disse baixinho, falando pela primeira vez desde que a refeição começou. E sua mãe olhou para ela com momentânea confusão, como se tivesse esquecido que Elelanena estaria presente. Sim, isso servirá bem, a senhora Ashworth respondeu distraidamente, já voltando para Harriet com renovado entusiasmo sobre o posicionamento dos cachos e a aplicação de água de rosas. Elanar se desculpou cedo, subindo as escadas para seu quarto modesto, onde o fogo havia queimado baixo e as sombras se reuniam em cantos familiares. Ela abriu seu livro de poesia e deixou as palavras lavarem-na como água fria, versos sobre inverno e solidão e a beleza tranquila de coisas que florescem invisíveis. Amanhã ela se sentaria entre as flores de parede e veria sua irmã dançar, e ela suportaria quaisquer crueldades que Lady Beatrice escolhesse dispensar, porque isso era o que se fazia quando se amava alguém mais do que se temia a dor. A neve continuou caindo lá fora de sua janela, e Elelanena leu até que a vela esgotou e morreu. 24 de dezembro de 1814. E a luz da tarde já começava a desvanecer, enquanto Elelanena se sentava diante de sua penteadeira, observando no espelho a criada arrumar seu cabelo escuro em um coque simples na nuca. No quarto adjacente, ela podia ouvir o tagarelar animado de Harriet, e a voz de sua mãe subindo e descendo, com instruções sobre postura e o ângulo correto para segurar um leque, e Elelanena sentiu a sensação familiar de estar separada do mundo delas, mesmo enquanto ocupava na mesma casa. O vestido de veludo verde escuro estava estendido sobre sua cama, seu decote modesto e mangas longas, um contraste marcante com a seda branca, ousadamente cortada que Harriet usaria, bordada com delicadas folhas de azevinho, que haviam levado 3 semanas para uma costureira completar. Elelanena estendeu a mão para o pequeno medalhão de ouro que repousava em sua moldura de couro gasta, abrindo-o para contemplar o retrato em miniatura de seu pai que jazia dentro. Seus olhos gentis e sorriso suave preservados para sempre em pintura e memória. Ela o prendeu em seu pescoço e sentiu seu peso contra seu peito como uma âncora, algo sólido para se agarrar quando as inevitáveis crueldades da noite começassem. Seu livro de poesia já estava guardado em sua reticule, um conforto secreto que a sustentaria durante as longas horas de assistir outros dançarem,
enquanto ela se sentava imóvel entre as matronas e os esquecidos. A criada terminou seu trabalho e recuou, e Elelanena ficou sozinha com sua reflexão. Uma mulher de 27 anos, com olhos castanhos pouco notáveis e feições que poderiam ter sido chamadas de agradáveis, se alguém tivesse se incomodado a olhar de perto o suficiente para formar uma opinião. Ela se estudou com o desapego de longa prática, notando a maneira como seu vestido verde trazia alguma cor para suas bochechas pálidas, a maneira como o medalhão capturava a luz da vela, a maneira como sua expressão havia se estabelecido em algo que lembrava paz, mas era verdadeiramente apenas resignação. Em algum lugar profundo dentro de seu peito, enterrado sob anos de cuidadosa supressão, agitou-se um anseio tão feroz que a assustou, um desejo desesperado de ser vista, de ser querida, de ser convidada para dançar por alguém que o quisesse de verdade. Ela pressionou a palma da mão contra seu coração, como se para acalmar o sentimento traiçoeiro, e lembrou a si mesma severamente que tais desejos não eram para mulheres como ela. A carruagem chegaria em 2 horas, e fora da janela, a neve havia se acumulado em montes de branco imaculado que transformavam a paisagem familiar em algo de um conto de fadas. Ellen se levantou cuidadosamente, estendendo a mão para sua bengala, e seguiu para a porta, onde ela pausou para um último olhar no espelho. Esta noite ela se sentaria em seu canto designado e veria Harriet brilhar. E ela sorriria e assentiria e fingiria que seu coração não estava se partindo com cada valsa a qual ela não podia se juntar. Ela seria invisível, como sempre foi, e talvez isso fosse o melhor. A mulher no espelho olhou para ela com algo como compreensão, e Elelanena virou-se antes que as lágrimas que ela se recusava a derramar pudessem trair sua cuidadosa compostura. As rodas da carruagem rangeram através de 6 polegadas de neve fresca enquanto se aproximavam da mansão Thornhill. E Elelanena pressionou sua mão enluvada contra a janela embaçada para pegar seu primeiro vislumbre da grande casa, erguendo-se da paisagem branca como algo de um sonho. Centenas de velas flamejavam em cada janela, sua luz dourada derramando-se sobre a neve e transformando os jardins em um país das maravilhas cintilante, e mesmo o coração cuidadosamente guardado de Elelanena não pôde deixar de se agitar à vista. Harriet ofegou de deleite ao lado dela, agarrando o braço de sua mãe e exclamando sobre a grandiosidade de tudo, enquanto a senhora Ashworth murmurava orações de gratidão para que sua filha mais nova tivesse tal palco para brilhar. Elelanena não disse nada, apenas apertou sua bengala mais firmemente e se preparou para a noite à frente. A mansão em si era uma magnífica estrutura de pedra cor-de-mel, suas colunas clássicas e janelas altas falando de dinheiro antigo e tradições mais antigas. E enquanto sua carruagem se juntava à fila de veículos depositando convidados na entrada principal, Elelanena podia ouvir as fracas melodias de música flutuando pelo ar frio da noite. Eles entraram por portas abertas em boas-vindas, e imediatamente Elelanena foi envolvida por calor e som, e o cheiro inebriante de ramos de sempre-vivas que haviam sido drapeados em cada lareira e enrolados em cada corrimão. O grande salão se estendia diante deles, seu teto subindo para as sombras, onde lustres de cristal pendiam como cachoeiras congeladas de luz, e guirlandas de azevinho e hera traçavam padrões intrincados ao longo das paredes, enquanto centenas de velas de cera de abelha enchiam o ar com seu doce perfume. Elelanena permitiu-se um momento de maravilha antes que o peso familiar da autoconsciência se instalasse em seus ombros, e ela começou a escanear a sala em busca do canto tranquilo onde passaria sua noite. A orquestra tocava de uma galeria acima, sua música flutuando como a própria neve, e casais já estavam tomando suas posições para a primeira dança, enquanto outros se agrupavam para trocar fofocas e observar as últimas modas. Elelanena avistou Lady Beatrice Sinclair
fazendo corte perto da mesa de refrescos, seu vestido de seda vermelha capturando a luz da vela, enquanto ela se inclinava para sussurrar algo para suas companheiras. E Eleanor deliberadamente virou-se antes que seus olhos pudessem se encontrar. Ela encontrou seu lugar entre as flores de parede, perto de um conjunto de janelas altas que davam para os jardins cobertos de neve, acomodando-se em uma cadeira de culpa que parecia projetada mais para decoração do que conforto, e arrumou suas saias de veludo verde ao seu redor, com os movimentos praticados de alguém que havia realizado este ritual inúmeras vezes antes. Daqui ela podia ver Harriet sendo levada para a pista por Lord Grill, podia ver sua mãe radiante com esperança mal contida, podia observar o redemoinho de seda e cetim enquanto a dança começava de verdade. Os sussurros a alcançaram quase imediatamente, fragmentos de conversa que pareciam preencher cada canto da sala, e o nome nos lábios de todos era o mesmo. O Duque retornou, eles murmuraram. Summerton está aqui esta noite. E Elelanena sentiu um estranho agitar de curiosidade, mesmo enquanto ela alcançava sua reticule para tocar a familiar lombada de seu livro. A primeira hora do baile passou como Elelanena sabia que passaria, com ela sentada entre as viúvas e as flores de parede, enquanto o resto do mundo girava em círculos graciosos pelo chão polido, e ela observou Harriet dançar com Lord Grahavel pela segunda vez naquela noite, notando a maneira como o vestido branco de sua irmã capturava a luz da vela, e a maneira como a mão de Lord Grahavel repousou talvez um momento muito longo em sua cintura. A dor agridoce no peito de Elelanena havia se tornado tão familiar que ela mal a notava mais. Essa mistura peculiar de felicidade genuína por sua irmã e um anseio tão profundo que parecia não ter fundo, e ela alcançou sua retícule para tocar a lombada de seu livro de poesia como um talismã contra o desespero. Foi então que a voz de Lady Beatrix cortou a música, carregando com aquela clareza particular que sugeria que a oradora sabia exatamente o quão longe suas palavras viajariam. E Elelanena ouviu seu próprio nome ser pronunciado como algo desagradável. Pobre Elelanena Ashworth, Lady Beatrice estava dizendo às suas companheiras, arrastada como uma velha peça de mobília que não se consegue descartar. E realmente, qual é o sentido de trazê-la quando ela apenas fica sentada lá como um pássaro manco observando os outros voarem? O riso que se seguiu foi suave e cruel, e Elelanena sentiu suas bochechas queimarem mesmo enquanto ela mantinha sua expressão cuidadosamente neutra, seus dedos apertando o livro em seu colo até que seus nós dos dedos ficassem brancos sob suas luvas. Ela deveria ir. Ela pensou descontroladamente, deveria alegar uma dor de cabeça e recuar para a carruagem, onde ninguém pudesse ver sua vergonha. Mas algo teimoso nela recusou-se a dar a Lady Beatrice a satisfação de testemunhar sua fuga. Em vez disso, ela levantou o queixo e voltou seu olhar para as janelas altas, onde a geada havia começado a traçar padrões delicados no vidro. E foi naquele momento de quietude desafiadora que ela o viu pela primeira vez. Ele estava perto da grande lareira na extremidade do salão, uma figura alta em um casaco azul escuro que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. E mesmo a esta distância, Elelanena podia ver que ele não estava observando os dançarinos como todos os outros. Sua atenção estava fixada em algo completamente diferente. E quando Elelanena seguiu sua linha de visão, ela percebeu com um sobressalto que ele parecia estar olhando diretamente para ela. Ela disse a si mesma que era impossível que um homem de tão óbvia distinção não tivesse razão para notar uma solteirona sentada entre os esquecidos. E ainda assim, quando ela arriscou outro olhar, ele não havia desviado o olhar. Seu rosto era marcante em vez de bonito, com traços fortes e olhos que pareciam não perder nada, e em sua mão ela podia ver o brilho de um pesado anel de sinete que o marcava como alguém de considerável importância. Os sussurros ao redor dela mudaram, e Elelanena pegou fragmentos de conversa que fizeram seu coração bater estranhamente mais rápido. O Duque de Summerton, alguém murmurou,
Retornou finalmente após 5 anos no exterior, e Elelanena olhou novamente para o homem junto à lareira, apenas para descobrir que ele estava agora falando com seu anfitrião, enquanto seu olhar impossivelmente ainda parecia desviar-se para a janela, onde ela se sentava sozinha com seu livro e seu orgulho ferido. O relógio havia batido 9, e ainda Elelanena sentava em sua cadeira junto à janela pintada de geada, seu livro agora aberto em suas mãos. Embora seus olhos há muito houvessem cessado de seguir os versos familiares, e ela se encontrava recuando mais para aquele lugar tranquilo dentro de si, onde os sussurros e o riso não podiam alcançá-la tão agudamente. Ela havia observado Harriet dançar com Lord Gravell mais 3 vezes. Havia observado o rosto de sua mãe brilhando com triunfo mal contido. Havia notado a maneira como os olhos de Lady Beata Trick continuavam deslizando para seu canto, com aquela expressão particular de divertimento malicioso que Elelanena havia aprendido a conhecer tão bem ao longo dos anos. O baile estava a todo vapor agora, a música crescendo da galeria acima, enquanto casais rodopiavam e mergulhavam em padrões que Elelanena havia memorizado uma vez observando através de portas. E ela disse a si mesma que estava contente em sentar ali com sua poesia e sua solidão, enquanto o resto do mundo celebrava a véspera de Natal em todo o seu esplendor cintilante. Era uma mentira, é claro, mas era uma mentira confortável, uma que ela havia enrolado em si mesma como um cobertor gasto contra o frio. Ela não notou no início quando os sussurros perto dela começaram a mudar de caráter, passando da fofoca usual sobre vestidos e perspectivas românticas para algo mais especulativo e curioso. E foi só quando ela ouviu as palavras não convencional e recusa-se a seguir expectativas que ela levantou os olhos de seu livro para descobrir a fonte dessa nova fascinação. O Duque de Summerton estava se movendo pela multidão com um tipo de passo determinado que sugeria um homem que sabia exatamente para onde estava indo. E para a crescente confusão de Elelanena, esse destino parecia ser o canto esquecido onde ela estava sentada entre as flores de parede. Ela o observou se aproximar com crescente descrença, certa de que ele deveria estar se dirigindo a outra pessoa, talvez uma das viúvas sentadas por perto, ou uma convidada que ela não havia notado de pé atrás dela. Mas quando ele parou diretamente diante de sua cadeira e inclinou a cabeça em saudação, não havia como confundir sua intenção. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez sua respiração prender estranhamente em seu peito, e ela viu agora que eles eram de um cinza profundo, como tempestades de inverno se reunindo sobre as charnecas. E eles não continham nenhuma da piedade ou condescendência que ela havia aprendido a esperar daqueles que se incomodavam em reconhecer sua existência. A valsa que estava tocando desvaneceu-se em silêncio enquanto a orquestra se preparava para a próxima peça. E naquele momento suspenso, Elelanena tornou-se agudamente consciente de quão visível ela estava subitamente. Como os convidados próximos haviam parado suas conversas para olhar para este tableau mais inesperado. Senhorita Ashworth, disse o Duque, e sua voz era mais baixa do que ela havia imaginado que seria, calorosa e deliberada de uma maneira que sugeria que ele escolhia suas palavras com cuidado. Eu me pergunto se você poderia me fazer a honra desta próxima dança. Os dedos de Elelanena apertaram-se em torno de seu livro, seu coração batendo contra suas costelas, e ela sentiu o peso familiar de sua bengala pressionado contra sua perna, enquanto ela procurava em seu rosto qualquer sinal de zombaria ou divertimento cruel, e encontrou em vez disso apenas um interesse paciente e genuíno que a deixou completamente sem palavras. O silêncio que se estendeu entre eles parecia uma coisa viva, frágil e tremendo com possibilidade. E Elelanena se viu procurando por palavras que não vinham enquanto o Duque de Summerton estava diante dela, com aquela expressão paciente e expectante que sugeria que ele tinha todo o tempo do mundo para sua resposta. Ela podia sentir o peso dos olhos observadores sobre eles agora,
Podia sentir a maneira como as conversas haviam cessado e os leques haviam parado seu esvoaçar, enquanto a sociedade voltava sua atenção coletiva para este tableau mais inesperado. E a consciência de seu escrutínio fez sua coluna enrijecer com algo que parecia quase desafio. Sua graça, ela disse finalmente, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Você me faz grande honra, mas temo que tenha escolhido mal sua parceira, pois eu não danço. As palavras pairavam no ar entre eles, francas e sem adornos, e ela observou seu rosto em busca do lampejo de confusão ou da compreensão nascente que o faria recuar para o mundo brilhante e bonito onde ele pertencia. Mas em vez disso ela viu apenas uma leve inclinação de sua cabeça, como se sua recusa o tivesse intrigado em vez de o deter. A música havia começado novamente. Uma dança country suave que fazia os outros casais girarem pelo chão, e ele ainda não se moveu de sua posição diante de sua cadeira. Perdoe minha presunção, senhorita Ashworth, ele disse. Mas quando você diz que não dança, você quer dizer que você escolhe não dançar ou que você não pode? Elelanena sentiu suas bochechas corarem com a franqueza de sua pergunta, pela maneira como ele se recusava a aceitar evasivas polidas e ficções sociais, e ela se viu respondendo com igual honestidade antes que pudesse pensar melhor a respeito. Não posso, sua graça, ela disse, e sua mão moveu-se inconscientemente em direção à sua bengala repousada contra o braço de sua cadeira. Uma doença de infância me deixou com uma fraqueza na perna que torna tais atividades impossíveis. Ela se preparou para a piedade que certamente se seguiria, para as condolências estranhas e a retirada apressada que ela havia testemunhado tantas vezes antes, quando outros souberam de sua limitação. Mas a expressão do Duque não mudou, exceto talvez para ficar mais interessada, mais intensa. Lady Beatrice, observando do outro lado da sala em seu vestido de seda vermelho, usava uma expressão de choque tão profundo que Elelanena poderia ter achado divertido em outras circunstâncias. E em algum lugar além do ombro do Duque, ela podia ver o rosto de sua mãe congelado em confusão perplexa, enquanto tentava entender o que estava testemunhando. Então, talvez, disse o Duque lentamente, você poderia me permitir sentar-me com você, pois me encontro bastante cansado de dançar e muito mais interessado em descobrir que livro você tem lido, com tanta absorção que você mal notou as festividades ao seu redor. Elelanena olhou para o volume, ainda agarrado em suas mãos, para as letras de culpa em sua lombada que soletravam versos de inverno e outros poemas. E quando ela olhou para cima novamente, descobriu que Frederick Ravenscroft já havia reivindicado a cadeira vazia ao lado dela, acomodando-se nela como se tivesse todo o direito de abandonar seus deveres como anfitrião em favor de uma conversa com uma solteirona em um canto esquecido. E pela primeira vez naquela noite, Elelanena sentiu algo diferente de resignação se agitar dentro de seu peito. O relógio de pé no canto soou 9. Seus tons profundos ressoando pelo salão de baile e marcando a passagem do tempo que Elelanena de alguma forma havia perdido completamente, pois ela não conseguia acreditar que havia passado a melhor parte de uma hora em conversa com o Duque de Somerton, e que ele não mostrava sinais de querer estar em qualquer outro lugar. Eles haviam começado com o livro de poemas de inverno ainda aberto em seu colo, e Frederick havia perguntado qual verso ela preferia mais, e quando ela recitou algumas linhas sobre neve caindo em campos silenciosos, ele havia sorrido de uma maneira que transformou seus traços bastante severos em algo que se aproximava de calor, e disse a ela que havia lido a mesma coleção enquanto viajava pelos Alpes 3 anos passados. Ele falou de seu tempo no exterior com um entusiasmo que a surpreendeu, descrevendo não as grandes viagens e conquistas sociais que jovens de sua posição tipicamente se gabavam, mas sim as bibliotecas que ele havia visitado em Viena, e os manuscritos que ele havia estudado em Florença, e os meses que ele havia passado em um pequeno mosteiro italiano,
traduzindo textos que não haviam sido lidos em séculos. Elelanena se viu inclinando-se para a frente em sua cadeira, sua bengala esquecida, sua consciência da multidão observadora desvanecendo-se para um murmúrio distante, enquanto ela o ouvia descrever um mundo que ela só havia imaginado através das páginas de livros. Você apreciaria a biblioteca aqui em Thornhill, ele disse. E havia algo quase tímido na maneira como ele oferecia isso, como se estivesse estendendo um convite para algo mais precioso do que uma mera coleção de volumes. Meu pai passou sua vida construindo-a, e eu continuei seu trabalho. E agora há mais de 3.000 livros esperando para serem explorados por alguém que realmente os valorizaria. Elelanena podia sentir o olhar curioso de Harriet sobre ela da pista de dança, onde ela ainda se movia através das figuras com Lord Grahavel. Podia sentir os sussurros ficando mais altos entre os convidados, que não conseguiam entender por que o Duque de Somerton havia abandonado seus deveres para sentar com a solteirona aleijada no canto. Mas pela primeira vez ela descobriu que não se importava com o que eles pensavam ou diziam. "Diga-me, senhorita Ashworth", disse Frederick, e seus olhos cinzentos fixaram os dela com uma intensidade que fez seu pulso acelerar de uma maneira que ela nunca havia experimentado. "Se você pudesse ter qualquer coisa desta noite, se não houvesse limitações, e nenhum olho observador, e nenhuma expectativa para constrangê-la, o que você desejaria?" A pergunta a pegou de surpresa com sua franqueza, com seu desejo genuíno de entender seu coração em vez de fazer uma conversa educada, e antes que pudesse se conter, ouviu sua própria voz pronunciando uma verdade que nunca havia admitido a ninguém. "Eu desejaria dançar", ela disse suavemente, e as palavras soaram como uma confissão tirada da parte mais profunda de sua alma apenas uma vez, sem que todos me encarassem, sem me perguntar o que estão pensando, ou sabendo que sentem pena de mim, ou me acham divertida. Eu desejaria saber como é mover-se ao som da música sem vergonha. A expressão de Frederick mudou de uma maneira que ela não conseguia interpretar totalmente, algo tremeluzindo atrás de seus olhos que parecia quase determinação. E ele assentiu lentamente, como se ela tivesse acabado de lhe contar algo de profunda importância que ele pretendia lembrar. O relógio ainda não havia terminado seu último toque ressonante quando um lacaio apareceu na porta do salão de baile, sua voz ecoando pelo espaço iluminado por velas, com o anúncio de que o jantar estava agora sendo servido na sala de jantar adjacente. E Elelanena sentiu algo frio se instalar em seu peito, enquanto observava os convidados começarem a se mover de suas conversas e se dirigir para a promessa de comida e vinho e fofocas contínuas. Ela sabia o que aconteceria agora, sabia-o com a certeza de alguém que havia participado de dezenas de tais eventos, e entendia precisamente como a noite se desenrolaria, pois o Duque de Somerton seria obrigado a liderar a procissão para o jantar, seria esperado que se sentasse à cabeceira da mesa e fizesse uma conversa educada com os convidados mais distintos, e seu estranho interlúdio desvaneceria na memória como a geada da manhã sob o sol. Frederick havia se levantado de sua cadeira ao lado dela, e ela se preparou para a despedida graciosa, para as palavras educadas que sinalizariam o fim de qualquer magia que brevemente havia tocado sua vida. Mas em vez de oferecer seu braço a alguma digna punhal ou senhora titulada, ele se virou para olhá-la com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Senhorita Ashworth", ele disse, e sua voz era baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo acima do farfalhar da seda e do murmúrio de vozes se movendo em direção à sala de jantar. "Devo lhe pedir algo que pode parecer estranho, e espero que você confie em mim o suficiente para concedê-lo." Elelanena sentiu seu coração acelerar em seu peito, sentiu o familiar tremeluzir de esperança que ela havia passado tantos anos aprendendo a suprimir, e ela assentiu sem saber ao que estava concordando,
porque algo em seus olhos cinzentos lhe disse que este momento importava mais do que ela podia entender. Fique aqui, ele disse. Não se mova deste lugar e espere por mim. E antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer ou por que ele estava fazendo um pedido tão incomum, ele havia se virado e se afastado em direção à sala de jantar, sua figura alta desaparecendo pela porta, junto com os últimos convidados que se arrastavam, até que Elelanena se encontrou sozinha no vasto salão de baile, com apenas a orquestra restante em sua galeria acima e as velas queimando mais baixo em seus lustres de cristal. Ela sentou-se em sua cadeira junto às altas janelas traçadas de geada e observou a neve caindo além do vidro, observou a maneira como os flocos capturavam a luz de dentro e pareciam brilhar como pequenas estrelas descendo do céu. E ela disse a si mesma que era tola em esperar, tola em ter esperança, tola em acreditar que um duque retornaria a uma solteirona com uma mancar quando todo o mundo brilhante da sociedade o esperava no quarto ao lado. Os minutos se estenderam como horas, enquanto os sons de conversa distante e copos tilintando filtravam-se pelas portas fechadas. E a mão de Elelanena encontrou seu caminho para o medalhão de ouro em sua garganta, para o pequeno retrato de seu pai que ela carregava sempre contra seu coração. E ela se perguntou o que ele diria se pudesse vê-la agora, sozinha em um salão de baile vazio, esperando por algo que não poderia possivelmente se tornar realidade. As grandes portas do salão de baile haviam sido fechadas agora. Ela notou os altos painéis esculpidos encaixados tão precisamente que nem mesmo uma lasca de luz do corredor além poderia penetrar o selo. E Elelanena se perguntou se ela havia sido simplesmente esquecida aqui neste vasto espaço cintilante, enquanto o resto do mundo passava para o jantar e conversas e todos os prazeres comuns de uma celebração da véspera de Natal. Os 8 músicos na galeria acima não haviam partido com os outros convidados, ela percebeu, e isso a atingiu como estranho, pois certamente eles também desejariam tomar seu refresco. No entanto, eles permaneceram em seus postos com instrumentos prontos, como se aguardassem algum sinal que ela não conseguia perceber. As velas haviam queimado mais baixo nas horas desde que o baile começou, suas chamas projetando sombras mais longas pelo chão polido, onde tantos casais haviam dançado, enquanto ela estava sentada observando de sua cadeira junto às janelas com geada, e a neve além do vidro estava caindo mais pesadamente agora. Grandes flocos brancos descendo através da escuridão, como penas sacudidas de algum travesseiro celestial. Ela deveria ir, disse a si mesma. Deveria pegar sua bengala e seguir para a sala de jantar, onde sua mãe e Harriet estariam se perguntando o que havia acontecido com ela. Deveria aceitar que qualquer estranho interlúdio que havia passado entre ela e o Duque de Somerton não havia sido nada mais do que a gentileza de um cavalheiro para com uma solteirona desajeitada. E ainda assim ela descobriu que não conseguia se mover do local onde ele a havia pedido para esperar. O som de passos alcançou seus ouvidos, então medido e deliberado, vindo não da direção da sala de jantar, mas de algum lugar mais profundo dentro da mansão. E quando ela virou a cabeça, ela viu Frederick emergindo de uma porta lateral que ela não havia notado antes. Seu casaco azul escuro imaculado e seus olhos cinzentos fixos em seu rosto com uma intensidade que fez sua respiração prender em sua garganta. Ele caminhou em direção a ela pela extensão vazia do chão do salão de baile, e enquanto ele se aproximava, ela se tornou consciente de movimentos sutis ao redor das bordas da sala. Lacaios com a libré Ravenscroft, fechando silenciosamente as portas restantes, puxando pesadas cortinas de veludo pelas janelas, até que apenas a luz da vela permanecesse para iluminar o espaço. E ela entendeu então que algo extraordinário estava acontecendo, embora ela não conseguisse acreditar completamente na evidência de seus próprios sentidos. Senhorita Ashworth, disse Frederick, quando ele estava diante dela mais uma vez, e sua voz era gentil.
Saí a encheu, mas levada claramente através do súbito silêncio que havia caído sobre a sala. Fiz algo bastante não convencional, e espero que você me perdoe por isso. Ele gesticulou para o salão de baile vazio ao redor deles, para as portas fechadas e a orquestra esperando, e o brilho suave de 100 velas refletido no chão polido. E quando ele falou novamente, suas palavras foram as mais surpreendentes que ela já havia ouvido em todos os seus 27 anos de existência tranquila e invisível. Eu limpei a sala para você, ele disse simplesmente, para que você possa dançar sem um único olho sobre você, exceto o meu. Elelanena não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de encarar este homem que havia feito o impossível, que havia pegado sua confissão sussurrada sobre desejar que ela pudesse dançar sem ser observada e a transformado em realidade com a autoridade casual de um duque que entendia que o poder não significava nada se não pudesse ser usado para criar momentos de graça para aqueles a quem haviam sido negados. As lágrimas contra as quais ela havia lutado a noite toda subiram sem ser chamadas aos seus olhos, e ela pressionou os dedos contra os lábios como se pudesse conter a emoção que ameaçava dominá-la. Mas Frederick simplesmente ficou diante dela com paciência escrita em seus traços, não fazendo nenhum movimento para apressá-la, não oferecendo nenhum falso conforto, simplesmente esperando que ela encontrasse seu caminho através da tempestade de sentimentos que seu gesto havia desencadeado. Por quê? Ela finalmente conseguiu sussurrar, e sua voz estava rouca com as lágrimas que ela não conseguia conter. Por que você faria isso por mim? E ela ouviu em suas próprias palavras todos os anos de invisibilidade, todas as noites passadas, observando outros dançarem, enquanto ela se sentava esquecida entre as chaperones. Todos os sussurros cruéis e olhares de pena que a haviam ensinado a não esperar nada do mundo, além da dignidade tranquila da resistência. Frederick se aproximou então, e ela observou enquanto ele tirava suas luvas com cuidado deliberado, enfiando-as no bolso de seu casaco azul escuro. E quando ele falou, sua voz era baixa e certa de uma maneira que fez seu coração doer com algo que ela tinha medo de nomear. Porque passei a última hora observando você, senhorita Ashworth. Ele disse, e vi algo que suspeito que muito poucas pessoas se incomodaram em procurar. E a maneira como ele falou deixou claro que ele não estava oferecendo lisonja ou pena, mas algo muito mais valioso, a simples verdade do reconhecimento genuíno. Eu a vi sentada perto destas janelas com seu livro de poemas de inverno. Ele continuou. E vi a maneira como você levantou o queixo quando Lady Beatrice fez suas observações cruéis, recusando-se a dar-lhe a satisfação de vê-la ferida. E vi inteligência e graça, e uma dignidade que envergonha metade dos pavões lânguidos naquela sala de jantar. Elelanena sentiu algo se abrir em seu peito, alguma parede que ela havia construído ao longo de anos de desapontamento e resignação. E ela entendeu que este homem a viu, verdadeiramente a viu, não como a solteirona com a Mancar ou a infeliz irmã mais velha Ashworth, mas como Eleanor, uma mulher com pensamentos e sentimentos, e um coração que nunca havia parado de desejar exatamente isso, ser notada, ser valorizada, ser oferecida a algo mais do que a tolerância piedosa de uma sociedade que a havia descartado anos atrás. A orquestra acima começou a tocar uma valsa, suave e lenta, e dolorosamente bonita. E Frederick estendeu sua mão nua em direção a ela, seus olhos cinzentos segurando os dela com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a única mulher em todo o mundo. Senhorita Ashworth, ele disse, e sua voz era terna agora. Você me honraria com esta dança? Aqui onde ninguém pode nos ver. Aqui onde os únicos olhos sobre você são os meus. E eu lhe prometo que eles não veem nada além de beleza. Ela colocou sua mão na dele, e o calor de sua palma nua contra seus dedos enviou um tremor por todo o seu corpo. Uma sensação tão estranha após anos de cuidadosa distância,
que ela quase se afastou da intensidade disso. Mas o aperto de Frederick era gentil e seguro, enquanto ele a puxava para o centro do chão vazio do salão de baile, onde a luz da vela parecia ouro líquido sobre a madeira polida. Sua outra mão veio repousar em sua cintura. A pressão de seus dedos leve contra o veludo verde escuro de seu vestido, e Elelanena se viu olhando para olhos cinzentos que não continham nenhum traço da piedade que ela havia aprendido a esperar. Apenas uma alegria silenciosa que parecia espelhar o sentimento desconhecido florescendo em seu próprio peito. A orquestra acima começou as valsas de verdade agora. A melodia mais lenta do que as danças que ela havia assistido a noite toda, como se os músicos entendessem instintivamente que este momento exigia um ritmo diferente, um ritmo mais suave que permitiria a duas pessoas encontrarem seu caminho uma para a outra, sem pressa. Ela deu seu primeiro passo e sentiu a familiar dificuldade em seu movimento, a fraqueza em sua perna esquerda, que havia definido sua existência por tantos anos. Mas Frederick se moveu com ela como se ele tivesse antecipado exatamente como seu corpo responderia, ajustando seu próprio passo tão perfeitamente que ela mal notou a acomodação. Eles giraram juntos sob o brilho suave de 100 velas, e Elelanena percebeu com algo que se aproximava de maravilha que ela estava dançando. Verdadeiramente dançando. Não o arrastar cuidadoso que ela às vezes havia tentado na privacidade de sua própria câmara, mas uma valsa real com um parceiro que a segurava como se ela fosse preciosa. A neve continuava a cair além das janelas altas, visível agora apenas como um brilho pálido contra a escuridão além do vidro. E ela pensou que nunca havia visto nada tão bonito quanto este momento. Este presente impossível que Frederick havia criado para ela do nada, além de observação e gentileza, e uma disposição para desafiar todas as convenções que governavam o mundo deles. Seu vestido sussurrava contra o chão enquanto se moviam, o veludo pegando a luz e liberando-a novamente a cada giro. E ela percebeu que sua bengala estava esquecida contra a cadeira junto à janela, onde a havia deixado, desnecessária agora no círculo dos braços de Frederick. Ele estava observando seu rosto com uma expressão que ela não conseguia nomear totalmente, algo entre ternura e triunfo. E quando ele falou, sua voz era baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo acima das doces melodias da valsa. "Você dança lindamente, senhorita Ashworth", ele disse, e não havia condescendência em seu tom. Nenhuma surpresa que ela pudesse gerir mesmo este simples prazer, apenas a apreciação honesta de um homem que via o que outros haviam recusado a ver. Elelanena sentiu algo se mover dentro dela, então alguma resistência final desmoronando, e ela permitiu-se sorrir, verdadeiramente sorrir, pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia lembrar. O relógio no canto mostrava 10h30, e a meia-noite se aproximava com toda a sua promessa de Natal e novos começos, e a extraordinária possibilidade de que ela pudesse merecer felicidade afinal. A música desvaneceu-se lentamente, as notas finais da valsa dissolvendo-se no silêncio iluminado por velas como flocos de neve derretendo sobre pele quente, e Elelanena se viu de pé no círculo dos braços de Frederick, com seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele devia ouvi-lo ecoando nas paredes vazias do grande salão de baile. Nenhum deles se moveu por um longo momento, e ela percebeu que a mão dele ainda repousava em sua cintura, que seus dedos ainda estavam enrolados em sua palma, que eles estavam mais perto agora do que a propriedade permitiria se houvesse testemunhas para observá-los. O relógio no canto mostrava 15 para a meia-noite, e ela soube com uma certeza que se instalou em seus ossos como o frio do inverno, que esta noite havia mudado toda a trajetória de sua existência, havia reescrito cada suposição que ela carregava sobre seu lugar no mundo e suas chances de felicidade. Frederick a soltou lentamente, quase com relutância, e deu um passo para trás apenas o suficiente para olhar em seu rosto com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver tudo o que ela havia passado anos escondendo do mundo. "Senhorita Ashworth",
ele disse, e sua voz estava rouca com algo que ela não ousava nomear. Eu me vejo relutante em deixar esta noite terminar sem garantir a promessa de outro encontro. E a formalidade de suas palavras foi suavizada pela maneira como ele estendeu a mão para escovar uma mecha de cabelo de sua bochecha, um gesto tão terno que ela sentiu as lágrimas ameaçarem novamente nos cantos de seus olhos. Ela ouviu os sons distantes agora, o murmúrio de vozes e o arrastar de cadeiras que indicava que o jantar estava terminando, que os convidados logo retornariam para encontrar o salão de baile que haviam deixado vazio, agora ocupado por um duque e uma solteirona de pé muito perto um do outro no brilho âmbar das velas moribundas. "Posso visitá-la amanhã?" ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua pergunta que a assustou, como se este homem que comandava salas com sua presença e esvaziava salões de baile com uma palavra estivesse genuinamente incerto se ela lhe concederia este pequeno pedido. "É dia de Natal amanhã", ela disse, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. E sua mãe acharia muito irregular para um duque vir fazer uma visita na manhã de feriado, quando eles tinham acabado de se conhecer. "Então deixe-a me achar irregular", Frederick respondeu. E um sorriso curvou seus lábios de uma maneira que fez o coração dela gaguejar em seu peito. "Pois passei 5 anos no exterior cultivando uma reputação de excentricidade, e eu odiaria desapontar alguém tornando-me subitamente convencional agora." As portas na extremidade do salão de baile começaram a se abrir, e Elelanena ouviu o aumento das vozes, enquanto os convidados voltavam em direção à dança, suas conversas morrendo em sussurros chocados, enquanto eles absorviam a visão do Duque de Summerton, de pé sozinho com Eleanor Ashworth, no meio de um chão de outra forma vazio. "Sim", Elelanena disse rapidamente, antes que sua coragem pudesse falhar, antes que o peso dos olhos observadores pudesse esmagar a frágil esperança que havia florescido em seu peito nas últimas horas. "Sim, você pode visitar amanhã." E ela observou seu sorriso se alargar em algo que parecia notavelmente alegria. Harriet apareceu na borda da visão de Elelanena, seu vestido branco capturando a luz da vela, enquanto ela olhava para sua irmã mais velha, com uma expressão de puro assombro. E Elelanena percebeu que tudo havia mudado, que ela nunca mais seria simplesmente a solteirona invisível sentada entre as chaperones, que Frederick Ravenscroft a havia visto, e ao vê-la a havia tornado visível ao mundo finalmente. Ellen acordou para a luz pálida de inverno filtrando-se através de janelas gravadas com geada e o silêncio abafado que só a neve fresca podia trazer. E por um momento desorientador, ela ficou perfeitamente imóvel sob seus cobertores, incerta se os eventos da noite anterior haviam sido reais, ou meramente o sonho mais vívido que seu coração solitário jamais havia conjurado para atormentá-la. Ela pressionou os dedos contra os lábios, como se pudesse encontrar alguma evidência física das horas que havia passado na companhia de Frederick. Alguma prova de que um duque havia verdadeiramente esvaziado um salão de baile para ela. A havia segurado em seus braços, enquanto eles valsavam sozinhos sob a luz de velas, enquanto a neve caía além das altas janelas da mansão Thornhill. O medalhão de ouro contendo o retrato de seu pai estava frio contra sua clavícula, e ela o tocou agora, como o havia tocado 1000 vezes antes, quando precisava de coragem, quando precisava lembrar que alguém havia uma vez olhado para ela, com amor, e visto algo digno de ser valorizado. O relógio em sua lareira mostrava 8, e ela podia ouvir movimento em outros lugares na casa Ashworth, os sons de criados preparando o café da manhã de Natal, o murmúrio distante da voz de sua mãe dando instruções sobre os arranjos do dia. Elelanena se levantou lentamente, sua perna esquerda rígida da dança que ela havia feito após anos de sentar-se à margem, e cruzou para sua janela, onde ela afastou a cortina para revelar um mundo transformado por 6 polegadas de neve branca, imaculada que cobria o jardim e a alameda além, as trilhas de alguma criatura matinal, as únicas marcas em sua superfície perfeita.
Ela se vestiu cuidadosamente em um simples vestido de manhã, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto ela abotoava os botões, e desceu as escadas para encontrar sua mãe e Harriet já sentadas à mesa do café da manhã, com pratos de ovos e torradas diante delas, a conversa delas morrendo em silêncio curioso enquanto Elela Nena aparecia na porta. Os olhos de sua mãe tinham uma nova e estranha qualidade calculista, enquanto ela estudava sua filha mais velha, como se a visse pela primeira vez em anos, enquanto Harriet simplesmente sorria com uma expressão de calor genuíno que fez o peito de Elela Nena apertar com emoção inesperada. Eu não sonhei então. Elela Nena disse baixinho enquanto tomava seu assento, e Harriet estendeu a mão pela mesa para apertar a dela em um gesto de solidariedade fraternal que trouxe lágrimas aos olhos de Elela Nena. Ele a observou a noite toda, disse Harriet, sua voz baixa o suficiente para que a mãe delas não pudesse ouvir de sua posição à cabeceira da mesa. Eu o vi de pé junto à lareira, e seus olhos nunca a deixaram, nem mesmo quando Lady Beatrice tentou chamar sua atenção. E eu pensei, certamente devo estar enganada. Mas eu não estava, Elanena. Eu não estava enganada de forma alguma. Antes que Elela Nena pudesse responder, antes que pudesse dar voz à esperança e ao terror guerreando em seu peito, o som de rodas de carruagem rangendo na neve os alcançou através das janelas, e um lacaio apareceu na porta com uma expressão de assombro mal disfarçado. A carruagem do Duque de Summerton, ele anunciou, aproximando-se da casa. E Elela Nena sentiu seu coração parar em seu peito antes de retomar seu ritmo ao dobro de sua velocidade normal, porque Frederick havia prometido visitar, e Frederick havia cumprido sua palavra. Ellen se levantou de sua cadeira tão rapidamente que quase derrubou sua xícara de chá, e sua mãe já estava ajustando sua touca e alisando seu vestido de manhã com o ar de uma mulher que nunca em sua vida esperara que um duque viesse visitar a casa Ashworth na manhã de Natal, muito menos um duque que havia passado a noite anterior dançando com sua filha mais velha, enquanto o resto da sociedade observava em descrença atordoada. O lacaio mal teve tempo de anunciá-lo apropriadamente antes que Frederick entrasse na sala de estar com neve ainda empoeirando os ombros de seu grande casaco e seus olhos cinzentos encontrando o rosto de Elela Nena, imediatamente como se ela fosse a única pessoa na sala digna de ser vista, como se sua mãe e Harriet tivessem desvanecido em meras sombras contra o papel de parede. Sua graça! A senhora Ashworth começou, sua voz mais alta que o normal com excitação nervosa. Que honra inesperada nesta manhã de Natal. E Frederick virou-se para ela com perfeita cortesia. Tua senhora, poesia, mesmo enquanto seu olhar continuava a desviar-se de volta para Elela Nena, que estava parada congelada ao lado de sua cadeira, com o coração batendo sob o medalhão de ouro em sua garganta. Espero que me perdoe a informalidade de ligar tão cedo, disse ele. Mas eu me vi incapaz de esperar mais para cumprir a promessa que fiz na noite passada. E ele estendeu um pacote embrulhado em papel pardo e amarrado com uma fita verde que combinava com a cor do vestido que Elela Nena havia usado para o baile. Ela o pegou com dedos trêmulos, consciente da respiração ofegante de sua mãe e do sorriso encorajador de Harriet, e quando ela removeu o embrulho, ela se viu segurando um livro encadernado em couro bordô com letras de culpa na lombada. Uma rara primeira edição da mesma coleção de poemas de inverno que eles haviam discutido na noite anterior. O mesmo livro que ela estava lendo quando ele a abordou pela primeira vez perto da janela. Eu procurei em minha biblioteca esta manhã, disse Frederick baixinho. E sua voz era destinada apenas a ela, apesar da audiência observando cada troca deles. E eu me lembrei que você disse que sua cópia foi emprestada e deve ser devolvida. E eu pensei que talvez você gostasse de ter uma sua para guardar. Elela Nena pressionou o livro contra o peito como se fosse algo infinitamente precioso,
E ela sentiu as lágrimas ameaçando novamente, porque ele havia escutado. Ele havia se lembrado que havia se dado ao trabalho de encontrar este presente para ela na manhã de Natal, quando ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa no mundo. Também vim estender um convite, Frederick continuou, virando-se agora para incluir a senhora Ashworth e Harriet em seu discurso. Estou organizando uma celebração de véspera de Ano Novo na mansão Thornhill, e ficaria honrado se sua família comparecesse como meus convidados especiais. Sua mãe aceitou com um entusiasmo que beirava o indecoroso, mas Elelanena mal ouviu as palavras, porque Frederick estava olhando para ela novamente com aquela expressão de terna intenção. E então ele perguntou se a senhorita Ashworth poderia lhe mostrar o jardim apesar da neve. E de alguma forma eles se encontraram juntos entre as sebes de sempre vivas congeladas com sua respiração formando nuvens no ar frio. E Frederick pegou a mão enluvada dela na sua e disse simplesmente: "Eu quis dizer cada palavra que falei ontem à noite." E Elelanena finalmente permitiu-se acreditar que talvez isso não fosse um sonho afinal. A semana que se seguiu ao dia de Natal passou em um borrão de momentos roubados e crescente certeza, cada dia trazendo Frederick à casa Ashworth, com alguma nova desculpa para ver Elelanena, seja para lhe trazer outro livro de sua coleção, ou para caminhar com ela pelas vielas cobertas de neve perto de sua casa, ou simplesmente para sentar-se ao lado dela na sala de estar, enquanto sua mãe fingia não observar cada interação deles com deleite mal disfarçado. Elelanena sentiu-se mudando a cada visita, sentiu as paredes que havia construído ao redor de seu coração desmoronando tijolo por tijolo, enquanto Frederick continuava a olhá-la com aquela expressão de genuína admiração em que ela finalmente começava a confiar. E quando a véspera de Ano Novo chegou, e a carruagem da família Ashworth subiu a longa entrada para a mansão Thornhill pela segunda vez em uma semana, ela descobriu que o pavor nervoso que havia carregado para o baile de Natal havia se transformado em algo mais próximo de uma expectativa ansiosa. A mansão cintilava com a luz das velas enquanto eles entravam. O grande salão se encheu de convidados que se viraram para observar a chegada de Elelanena com expressões muito diferentes dos olhares de desprezo que ela havia suportado por toda a sua vida. E ela percebeu com um sobressalto que a sociedade já havia começado a aceitar o que ela mesma só agora estava começando a acreditar, que o Duque de Somerton a havia escolhido e que sua escolha a havia elevado de maneiras que ela nunca havia imaginado serem possíveis. Frederick apareceu ao seu lado momentos depois de sua chegada, seus olhos cinzentos quentes com boas-vindas, enquanto ele pegou a mão enluvada dela e a levou aos seus lábios em um gesto que fez sua mãe ofegar audivelmente, e Lady Beatrice Sinclair ficar de um tom interessante de roxo do outro lado da sala. "Tenho algo para lhe mostrar", ele murmurou perto de seu ouvido, e Elelanena permitiu que ele a afastasse do salão lotado e por um corredor que ela não havia visto antes. Seus passos ecoando no mármore polido, até que eles alcançaram um conjunto de pesadas portas de carvalho que ele empurrou para revelar a biblioteca que ele havia mencionado naquela primeira noite mágica. Elelanena entrou e sentiu sua respiração prender em sua garganta, pois a sala se estendia diante dela em magnífico esplendor. 3.000 volumes forrando paredes que subiam 2 andares, uma escada rolante presa a corrimãos de latão, poltronas de couro posicionadas diante de uma lareira, onde chamas estalavam e dançavam, projetando luz dourada sobre tapetes persas e mesas de mogno espalhadas com mapas e manuscritos. "Aqui é onde passei a maioria dos meus anos no exterior", disse Frederick suavemente enquanto fechava a porta atrás deles. "Correspondendo-me com acadêmicos e colecionadores, construindo esta biblioteca livro por livro, e eu costumava imaginar compartilhá-la com alguém que entenderia seu valor, alguém que veria estes volumes não como mera decoração, mas como portais para outros mundos." Elelanena moveu-se pelo espaço como se estivesse em um sonho,
seus dedos arrastando-se pelas lombadas de couro, lendo títulos em latim e grego e francês, reconhecendo tratados sobre filosofia e história e ciências naturais ao lado das coleções de poesia que ela amava tão carinhosamente. E quando ela se virou para Frederick, ela o encontrou observando-a com uma expressão que fez seu coração bater contra suas costelas. Eu queria que você visse isso, ele disse, aproximando-se até que apenas polegadas os separassem, porque eu queria que você visse seu futuro. E o relógio na lareira mostrava 20 minutos para a meia-noite, enquanto Elelanena finalmente entendeu o que esta noite traria. A luz do fogo projetava sombras dançantes sobre o rosto de Frederick, enquanto ele se virava para Elelanena com uma expressão que a fez prender a respiração, e ela viu em seus olhos cinzentos algo que parecia muito com reverência, enquanto ele alcançava o bolso de seu colete e retirava uma pequena caixa de veludo que brilhava azul escuro na luz bruxuleante. Elelanena, ele começou, e sua voz era mais baixa do que ela jamais o havia ouvido, áspera pela emoção que ele não fazia nenhuma tentativa de esconder. Passei a última semana tentando encontrar as palavras para lhe dizer o que você passou a significar para mim. Mas cada frase que componho parece inadequada à verdade do que sinto quando estou em sua presença. Ela abriu a boca para falar, mas ele levantou uma mão gentilmente, pedindo com aquele gesto simples permissão para continuar. E ela assentiu porque não teria conseguido formar palavras, mesmo se soubesse o que dizer. Eu sei o que a sociedade lhe disse sobre você, ele disse, aproximando-se até que ela pudesse ver a luz do fogo refletida em seus olhos como pequenas chamas. Eu sei que eles a chamaram de solteirona e sussurraram sobre sua mancar e a descartaram como se você fosse de alguma forma menos digna de amor, porque você não se encaixa na estreita definição deles de desejabilidade. Sua voz ficou mais feroz agora, apaixonada de uma maneira que fez o coração dela bater contra suas costelas. Eles são tolos, Eleanor. Tolos cegos que não conseguem ver que a verdadeira beleza não reside em traços perfeitos ou dança graciosa, mas na coragem de manter a dignidade diante da crueldade, na inteligência que brilha de seus olhos quando você fala de poesia, na força silenciosa que lhe permite suportar o escárnio deles sem se tornar amarga ou cruel. Ele abriu a caixa de veludo para revelar um anel que roubou sua respiração. Uma safira cercada por diamantes que capturavam a luz do fogo e a espalhavam em 1000 pequenas estrelas. Este anel pertenceu à minha avó, ele disse suavemente. Uma mulher a quem foi dito que nunca se casaria porque ela falava sua mente muito livremente e se importava mais com livros do que com salões de baile. E ela o usou por 50 anos como duquesa de Somerton, enquanto provava que cada cético estava errado. Elelanena sentiu as lágrimas escorrerem por suas bochechas agora quentes e imparáveis, e ela não tentou escondê-las, porque Frederick a estava olhando como se suas lágrimas fossem preciosas em vez de embaraçosas, como se cada emoção que ela sentia importasse profundamente para ele. Estou pedindo a você para usar este anel, ele continuou, ajoelhando-se diante dela no tapete persa, enquanto o fogo estalava e o relógio na lareira mostrava 5 minutos para a meia-noite. Estou pedindo a você para se tornar minha esposa, minha duquesa, minha parceira em todas as coisas, e estou pedindo não apesar de suas diferenças de outras mulheres, mas por causa delas. O livro de poesia que ele lhe dera na manhã de Natal estava visível sobre a mesa ao lado deles. Um lembrete tangível de como ele havia escutado, como ele havia lembrado, como ele a havia visto quando ninguém mais se daria ao trabalho de olhar. Elelanena Ashworth, Frederick disse, sua voz mal acima de um sussurro. Você se casará comigo? O relógio na lareira começou a bater meia-noite enquanto Elelanena olhava para Frederick ajoelhado diante dela, seus olhos cinzentos refletindo a luz do fogo e contendo uma expressão de vulnerabilidade tão aberta que ela sentiu suas últimas defesas desmoronarem em pó. E ela percebeu naquele momento
que havia passado 27 anos, acreditando-se indigna exatamente disso, de um homem que se ajoelharia diante dela e lhe ofereceria não piedade, mas parceria, não caridade, mas amor genuíno. E ela estava cansada de acreditar nas mentiras que a sociedade havia sussurrado sobre ela desde a infância. Sim, ela respirou, e a palavra emergiu mais forte do que ela esperava, carregando consigo toda a esperança que havia suprimido por tanto tempo. Sim, Frederick, eu me casarei com você. E ela observou seu rosto se transformar com alegria enquanto o relógio continuava seus sinos da meia-noite, marcando a morte de um ano e o nascimento de outro. Assim como este momento marcou a morte da mulher que ela havia sido e o nascimento de alguém novo, alguém que ousava acreditar que merecia felicidade. Frederick levantou-se de seu joelho e pegou as mãos dela nas suas, e ela podia senti-las tremendo ligeiramente enquanto ele deslizava o anel de safira em seu dedo, as pedras capturando a luz do fogo e espalhando faíscas azuis e brancas pelas paredes da biblioteca como estrelas descendo do céu para testemunhar a promessa deles um ao outro. Você me fez o homem mais feliz da Inglaterra, ele disse, sua voz rouca de emoção. E Elenena riu através de suas lágrimas, porque ela nunca havia imaginado alguém dizendo tais palavras a ela. Havia se resignado a uma vida de observar das margens, enquanto outros encontravam o amor. E agora aqui ela estava em uma biblioteca contendo 3.000 livros, com um duque que a via claramente e amava o que via. O relógio terminou seu 12º toque, e Frederick levantou uma mão para acariciar seu rosto com infinita ternura, seu polegar afastando as lágrimas que escorriam por suas bochechas, enquanto ele se inclinava mais perto. E Elenena sentiu seu coração batendo tão ferozmente que ela tinha certeza de que ele devia ouvi-lo, enquanto seus lábios encontravam os dela em um beijo que foi gentil no início, questionador, dando a ela toda a oportunidade de se afastar. Mas ela não se afastou porque havia passado sua vida inteira se afastando da alegria, e ela havia terminado com isso agora. O beijo se aprofundou enquanto ela se erguia nas pontas dos pés, apesar da dor em sua perna, suas mãos agarrando as lapelas dele para se firmar, e ela sentiu o braço dele envolver sua cintura para apoiá-la tão naturalmente quanto ele a havia apoiado durante a primeira dança deles. E quando eles finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo, e o ano novo havia começado. Deveríamos retornar aos convidados, Frederick murmurou contra o cabelo dela, embora ele não fizesse nenhum movimento para soltá-la. Eles se perguntarão para onde seu anfitrião desapareceu. E Elenena assentiu, mas permitiu-se mais um momento em seus braços, mais um fôlego desta felicidade que ainda parecia frágil e impossível, apesar do peso do anel em seu dedo. Quando eles finalmente emergiram da biblioteca e caminharam juntos em direção ao grande salão, onde música e risadas se derramavam pelas portas, Elenena viu os convidados se virarem para observá-los se aproximarem, viu o reconhecimento surgir em rosto após rosto, enquanto notavam suas bochechas manchadas de lágrimas e sorriso radiante, e a safira brilhando em sua mão. E pela primeira vez em sua vida, ela não se encolheu de seus olhares, mas levantou o queixo e encontrou os olhares deles com orgulho silencioso, caminhando para sua nova vida ao lado do homem que havia esvaziado um salão de baile inteiro apenas para vê-la dançar. As semanas que se seguiram ao seu noivado passaram em um borrão de alegria e preparação que Elenena mal conseguia acreditar que era real. E ela se viu tocando o anel de safira em seu dedo dezenas de vezes a cada dia, como se para confirmar que ela não havia inventado toda a extraordinária virada que sua vida havia tomado desde aquela véspera de Natal, quando um duque havia esvaziado um salão de baile inteiro apenas para vê-la dançar. O casamento foi marcado para 14 de fevereiro, uma data que Frederick havia escolhido com um sorriso suave
e um comentário murmurado sobre o Dia dos Namorados ser apropriado para uma história de amor que havia começado com poesia e continuado com prosa. E Elelanena havia rido e concordado mesmo enquanto seu coração inchava com o conhecimento de que este homem notável, queria que o mundo soubesse que ele estava se casando com ela por amor, e não por conveniência ou obrigação. A sociedade havia se ajustado à notícia com vários graus de graça, e Elelanena sentiu uma satisfação tranquila ao observar Lady Beatrice Sinclair lutar para reconciliar sua crueldade anterior com sua necessidade atual de agradar a futura duquesa de Somerton, a mesma mulher que ela havia zombado como uma solteirona mancadora, agora recebendo convites para cada encontro elegante no condado. Elelanena recusou a maioria desses convites, preferindo passar seu tempo na mansão Thornhill com Frederick, vagando pela biblioteca que ele lhe havia prometido, ou sentando juntos perto do fogo, enquanto ele lia em voz alta os livros de poesia que ambos amavam. E ela descobriu que a felicidade não era um destino que ela havia sido indigna de alcançar, mas sim um lar para o qual ela simplesmente nunca havia sido mostrada a porta antes. Harriet havia aceitado a proposta de Lord Thomas Grarreville na Noite de Reis, e as irmãs se viram planejando o casamento juntas de uma maneira que Elelanena nunca havia imaginado ser possível. O relacionamento delas transformado pela mudança nas circunstâncias de Elelanena e pelo deleite genuíno de Harriet na felicidade de sua irmã mais velha. A mãe delas, Caroline, havia passado talvez pela transformação mais dramática de todas, de repente lembrando-se das muitas virtudes de Elelanena e falando dela como se sempre soubesse que sua filha mais velha estava destinada à grandeza. E enquanto Elelanena reconhecia a vacuidade desta apreciação tardia, ela escolheu aceitá-la com graça em vez de amargura, porque ela havia aprendido que se apegar a velhas feridas apenas impedia que novas alegrias se enraizassem. A manhã de 14 de fevereiro amanheceu clara e fria, com geada pintando padrões delicados nas janelas da casa Ashworth, enquanto Elelanena se preparava para deixar sua casa de infância pela última vez como senhorita Ashworth. E ela estava diante do espelho em seu vestido de noiva de seda marfim e viu não os defeitos que a sociedade havia catalogado por 27 anos, mas a mulher que Frederick via quando olhava para ela. Uma mulher de dignidade e inteligência e força tranquila, que merecia toda a felicidade que estava vindo para ela. Sua bengala de carvalho com seu cabo de prata estava no canto onde sempre estivera. Um presente de seu pai, que a havia apoiado por anos de dificuldade, e ela a pegou agora, não com vergonha, mas com gratidão pela jornada que representava, a longa estrada que a havia levado até aqui, a este momento em que tudo estava prestes a mudar. A igreja de São Miguel estava adornada com rosas de inverno e ramos de sempre-vivas, enquanto Elelanena fazia seu caminho pelo corredor naquela manhã de São Valentim. Sua bengala de carvalho com seu cabo de prata mantendo o ritmo com a música do órgão que inchava pela antiga nave de pedra, e ela sentia os olhos de cada pessoa presente sobre ela. Mas pela primeira vez em sua vida, aqueles olhos não tinham poder para feri-la, porque no final do corredor estava Frederick, seu Frederick, observando-a se aproximar com uma expressão de amor e admiração tão profundos que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos, mesmo enquanto um sorriso se espalhava por seu rosto. A cerimônia passou em um borrão de palavras sagradas e votos solenes, e quando Frederick deslizou a aliança de ouro em seu dedo ao lado do anel de noivado de safira, Elelanena ouviu sua própria voz, firme e forte, enquanto ela prometia amá-lo e valorizá-lo por todos os dias de sua vida. Uma promessa que ela fez não por dever ou gratidão, mas por amor genuíno pelo homem que a havia visto quando ninguém mais se importava em olhar. Eles emergiram da igreja para o brilhante sol de fevereiro, que fazia a geada cintilar como diamantes espalhados.
E os aldeões que haviam se reunido para testemunhar a nova duquesa de Somerton aplaudiram enquanto Frederick a ajudava a entrar na carruagem que os levaria à mansão Thornhill para o café da manhã do casamento. E Elela-Nena riu com pura alegria enquanto ele subia ao lado dela e a puxava para perto, pressionando um beijo em sua têmpora, enquanto as rodas da carruagem rangiam sobre o chão congelado. O café da manhã do casamento era tudo elegante e caloroso, com fogos crepitando em cada lareira e champanhe fluindo livremente. E Elela-Nena sentou-se ao lado de seu marido, à cabeceira da longa mesa, e maravilhou-se com o quão completamente sua vida havia mudado no espaço de 8 semanas. Como a mulher, que havia se resignado à solteirice, agora usava uma coroa de duquesa e o amor de um bom homem como um manto de luz ao redor de seus ombros. Quando os últimos convidados haviam partido e os criados se retiraram, Frederick conduziu Elela-Nena pelos corredores tranquilos de Thornhill até a biblioteca onde ele havia proposto, e eles ficaram juntos diante do fogo que estalava na lareira, marido e mulher finalmente. "Tenho mais um presente para você", disse Frederick suavemente, e ele foi até a escrivaninha, onde um volume encadernado em couro aguardava. E quando ele o colocou em suas mãos, Elela-Nena viu que era seu próprio livro de poemas de inverno, o mesmo que ela havia estado lendo na noite em que se conheceram. Mas agora sua folha de guarda continha uma inscrição na mão fluida de Frederick. "Para minha Elela-Nar, que me ensinou que as coisas mais bonitas são muitas vezes encontradas em cantos tranquilos, esquecidas por aqueles muito tolos para realmente ver." Ela chorou então, lágrimas felizes que Frederick beijou uma a uma, e enquanto o fogo queimava abaixo e as estrelas de inverno rodopiavam acima através das janelas da biblioteca, Elela-Nena soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lar. Não nesta grande mansão com seus 3.000 livros e seu nome antigo, mas nos braços do homem que havia esvaziado um salão de baile inteiro apenas para vê-la